Olá, eu gostaria de, mais uma vez, nessa nossa transmissão aqui, trazer uma meditação da Palavra do Senhor aos nossos corações, para as nossas vidas, um texto bem conhecido de todos nós, que se encontra lá em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 ao versículo 41, que nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar, lhe obedecem? Meus queridos irmãos, ouvintes, é importante, durante esse período em que estamos vivendo no Brasil e no mundo, um momento em que nos preocupa muitas pessoas doentes. Ao ligar os telejornais, a mídia, nós percebemos quantas pessoas morrem pelo mundo afora. E certamente somos atingidos por temor, somos atingidos por dificuldades, mas paremos para pensar que tempestades e dificuldades existem na nossa vida. Desde o momento em que nascemos, nós estamos submissos, sujeitos a diversos problemas, ao rigor do fato de existir, e esse existir repleto de tempestades e de lutas. O texto em que nós estamos neste momento apreciando nos chama a atenção, principalmente por ser um texto bem conhecido de todos nós. Um texto que fala a respeito de Jesus acalmando a tempestade, o milagre de Jesus. E nós vamos perceber em alguns pormenores do texto outros milagres que são importantes, que são imprescindíveis para as nossas vidas. Vamos destacar aqui, a primeira realidade é que a tempestade existe, estando Jesus presente, sim. Mesmo Jesus estando presente, a nossa vida é repleta de dificuldades e de labores e de lutas. O próprio Senhor Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina o Evangelho de Jesus. Talvez outros estejam pregando um Evangelho sem sofrimento, sem lutas, sem tempestades, mas o próprio Senhor Jesus nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina que a vida cristã tem sim tempestades. No Sermão da Montanha, Jesus conclui dizendo que na vida, aqueles que ouvem a sua palavra e cumpre é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. As tempestades vieram, o rio transbordou, os ventos, as dificuldades, e aquela casa permaneceu. Permaneceu porque estava edificada sobre a rocha, em detrimento da outra casa e do homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O texto sagrado que nós estamos observando nos mostra que estavam ali passando por um temporal, por dificuldades na vida, os seus discípulos, e o texto vai nos dizer que outros barcos seguiam o barco em que estava Jesus, e eles todos passaram por uma grande tormenta. Eu fico imaginando, porque existem tempestades que a gente, às vezes dentro da nossa casa, no conforto do nosso lar, o mundo gira e os trovões, os relâmpagos, o vento sopra e tudo aquilo nos causa um grande e terrível temor. Eu fico imaginando aqueles discípulos junto com Jesus, passando por uma terrível tempestade dentro de um barco. O versículo 37 nos diz que grande temporal de vento, ondas começaram a arremessar contra o barco. O texto ainda nos diz que, diante de vento e de ondas, diante daquela tempestade, eles também passavam
por grande problema, porque o barco começou a se encher de água. É o que nos diz o versículo 37 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Eles estavam com o barco cheio de água. O barco já estava a ponto de afundar. Eles estavam ali ao ponto de morrer. E a situação gerou grande desconforto, mas um desconforto terrível, porque estava ameaçando a vida daqueles homens que ali estavam. E o texto nos diz que Jesus estava na popa, dormindo, e Jesus tinha um travesseiro. Com o seu travesseiro, Jesus estava ali dormindo. Jesus dormindo. Talvez estejamos agora passando por uma grande tempestade. E a gente possa olhar para um lado, para outro e perguntar: cadê Jesus? Ah, mas Jesus está dormindo. Por que Jesus dorme diante da tempestade? Irmãos, aquela tempestade incomodava os homens, incomodava os discípulos, incomodava os barcos. Mas a tempestade nunca incomodou o dono de todas as coisas, o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Jesus permanecia ali dormindo, e o texto sagrado nos diz que os homens, os discípulos, começaram a despertar, a chamar Jesus, a despertar Jesus do seu sono. Mestre, não importa que pereçamos, não importa, nós vamos morrer, tu estás aí despreocupado, dormindo. Que sono é esse? Que tranquilidade é essa em meio a tão terrível tempestade? O texto sagrado nos diz que Jesus se despertou, olhou para o vento, olhou para o mar e disse: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Meus queridos, o dono da vida, o dono do vento, aquele que criou o mar, que criou todas as coisas, aquele que tem o controle de todas as coisas, ordena e todas as coisas obedecem ao que ele manda. A tempestade não estava incomodando Jesus. Talvez estejamos aqui pensando, tanta gente morrendo, tantas coisas acontecendo. Saiba, tudo isso nos incomoda, mas Jesus tem o domínio e o controle de todas as coisas nas suas mãos. Os discípulos olharam e Jesus os repreendeu, dizendo: por que sois assim tímidos? Essa palavra é muito profunda. Como é que não tendes fé? Jesus chama os discípulos. Depois de uma tempestade que havia passado pela ordem do Mestre, Jesus pergunta: por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês não possuem? Por que é que vocês não têm fé? Quero chamar você a essa pergunta de Jesus. Duas perguntas. Por que é que nós somos tão tímidos? Por que é que nós não temos fé? O texto sagrado nos chama a abandonar a nossa timidez e buscar ter fé. Mas o que é fé? Como ser corajoso diante da ameaça da morte? O texto nos informa que depois de tudo isso, de Jesus acalmar a tempestade, calar o vento, versículo 41, os discípulos agora tinham maior motivo para temer. Os ventos, a tempestade, nada era. O texto nos diz que eles, possuídos de grande temor, enquanto eles estavam temendo uma tempestade, eles agora estavam possuídos de um grande temor e passaram a dizer uns aos outros: quem é este? Quem é este que o vento, que o mar lhe obedecem? Quem é este que todos os nossos temores, tudo aquilo que nós julgamos ser terríveis, ele tem na palma das suas mãos? Quem é esse que o vento, que as forças da natureza, que todo o universo, que aquilo que se julga ser
o mais poderoso, as mais poderosas forças da natureza obedecem. Meus queridos, nós somos tímidos, nós não temos fé, porque nós precisamos olhar e entender quem é este, quem é Jesus. Numa atitude de confiança, de entrega, de dependência. É isso que nós devemos fazer nessa tempestade que nós estamos vivendo. Nós precisamos entregar completamente a nossa vida. Não podemos ser tímidos, mas possamos depositar a nossa fé naquele que tem o domínio sobre todas as coisas em suas mãos. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome. Mesmo limitados como somos, pois somos criaturas. O nosso intelecto, a nossa mente, os nossos raciocínios, nós não conseguimos compreender muito do que nos passa ao nosso derredor. Mas, ó Deus, nós queremos ser atingidos por tua graça. Queremos crer confiadamente no Senhor. Queremos entender que, estando dormindo, calado ou não, o Senhor está presente. Que essa pandemia, as doenças, os ventos e as tempestades, essa ou outras que virão, nada pode deter o Senhor, que tem todo o poder sobre todas as coisas. Visita, ó Deus, o teu povo, traz esta palavra a cada coração. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe profundamente a tua vida, em nome de Jesus.